A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja louvado. Estou aqui com um pouco de dor, torcicolo, mas vamos tentar aqui, da maneira do possível, não mexer muito a cabeça. Meditarmos na palavra do Senhor. Nessa noite eu gostaria de convidá-los a abrir no texto de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 44. Nós queremos falar sobre a morte de Jesus Cristo e suas revelações. Lucas 23, a partir do versículo de número 44. Todos encontraram? Acompanhe a leitura comigo, com reverência. Esteja atento ao que diz a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, nesta noite. Bendizemos o Senhor pela graça concedida de estarmos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, pelo privilégio de termos acesso à Tua santa palavra, temos instruções através dela, Deus. Nesta noite, ó Pai, visita-nos, fala aos nossos corações, a nossa mente, nos leva a Ti, ó Deus, que a Tua vontade prevaleça sobre todos nós. Assim nós Te oramos e Te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a morte de Jesus não foi algo inesperado. Na verdade, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio ao mundo com este propósito. As Escrituras nos revelam, desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento, que o propósito de Deus era de fato a redenção dos homens. E essa redenção viria através do Messias. O Messias, como nós sabemos, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então foi profetizado durante todo o Antigo Testamento que Jesus viria, e que o Jesus que viria, Ele morreria. E no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, com o nascimento de Cristo, a encarnação do Verbo, nós vemos o próprio Jesus ensinando constantemente sobre o que aconteceria, inclusive sobre sua vida e o cumprimento das profecias. A morte de Cristo não foi algo de mudança de percurso daquilo que Deus pretendia. Pelo contrário, cumpriu-se a vontade de Deus, porque Deus tinha um propósito de redimir o homem, e esta redenção só poderia ser feita através de um homem justo, sem pecado. E o único homem sem pecado que existiu nesta terra se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Deus encarnado. Nesse relato que acabamos de ler, vimos de fato o último momento, o momento final da crucificação, a morte do Senhor. Quando o Senhor expirou, cumprindo-se exatamente tudo que estava profetizado ao seu respeito, cumprindo-se exatamente todo o plano de Deus em relação à nossa salvação.
E Cristo morreu por nós, pecadores. E diante disso, meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas pelas Escrituras. Se era propósito de Deus a morte de Jesus, se era vontade de Deus a morte de Jesus, se tinha um objetivo a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela vem nos ensinar algumas coisas, ela vem nos revelar algumas coisas a nosso respeito. E eu quero que você esteja atento a isso que eu vou dizer agora, a essas coisas que a morte de Jesus nos revela. A primeira coisa que a morte de Cristo nos revela é a nossa miséria. A miséria dos nossos pecados. Meus irmãos, Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É dentro dessa concepção de que a morte de Cristo era necessária por causa de nós, pecadores. Houve um rompimento que nada poderia ligar-nos a Deus senão o próprio Deus. E Deus nos ligou por meio de Cristo. Pense comigo, meus irmãos, sobre a seriedade dos nossos pecados. Pense comigo sobre a seriedade dos teus e dos meus pecados diante de Deus. A ponto de que Deus envia o seu Filho, Jesus se encarne para morrer. Quão cruel é o nosso pecado! Para que nós pudéssemos ser restaurados, todos nós pudéssemos sermos restaurados diante de Deus, era necessário que Cristo morresse a favor de pecadores. Então, é dessa forma que a Bíblia apresenta a morte de Cristo. Ela revela que nós somos necessitados de Deus, nós necessitamos de Deus por causa dos nossos pecados. Então há algo muito sério na vida dos homens, muito sério na humanidade, no mundo. E este é algo muito sério que separa o homem de Deus, distancia o homem de Deus, e não há como este homem ter comunhão com Deus. Ele mostra a nossa miséria, as nossas faltas, que transforma o mundo do que ele é. Um mundo sem Deus é um mundo miserável, um mundo destruidor. Nós vemos o que acontece no mundo, porque é um mundo caído, um mundo de pecado, um mundo cheio de morte, de desgraça, de doença, de dor, de destruição. Este é o mundo contaminado pelo pecado, um mundo que é separado de Deus. E Deus vê isso com tamanha gravidade, que o seu Filho foi enviado para morrer, para poder reconstruir o elo entre os homens e Deus. E Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele faz questão de destacar, meus irmãos, dizendo que o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o objetivo da morte de Cristo, de fato, era a nossa redenção, trazer novamente um relacionamento dos homens com Deus. Então veja o quão terrível é o meu e o seu pecado. A gente às vezes não pensamos nas nossas afrontas contra Deus, mas na verdade, aquilo que fizemos, seja grande ou pequeno aos seus olhos, não importa. Os nossos pecados sejam grandes ou pequenos aos nossos olhos, é de tamanha gravidade diante de Deus, que o seu Filho morreu, para poder restaurar aquilo que tinha sido quebrado desde lá do Éden. Quando Deus faz o homem, quando o homem desobedece a Deus, que o homem peca, há uma sentença de morte sobre sua cabeça. E essa sentença de morte é executada. O homem não só vai morrer fisicamente, mas ele morre espiritualmente. E ainda traz
sobre si a morte eterna, caso morra em seus pecados. Então, a morte na sua forma plena se dá pelo pecado. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte eterna é a condenação eterna, ou seja, não há mais volta. Assim como os anjos rebeldes não têm mais acesso à presença de Deus no sentido de comunhão com Deus, assim serão os homens que adentrarem a morte eterna. Mas, como diz as Escrituras, meus queridos, o Senhor nos dá a graça. Nos dá a graça. E é preciso estarmos atentos a isso, que temos uma falta grave diante de Deus. E o profeta Isaías reconhece isso diante do povo, de não só o pecado que está em nós, na nossa carne, mas os nossos atos, através da nossa vida caída ou destituída da presença de Deus, que constantemente agimos contrários àquilo que agrada a Deus. O profeta diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Todos os homens, que Deus deixou a sua família divina, tem consciência dos seus erros. Uns mais, outros menos. Mas o Senhor não nos deixa alheio. As nossas consciências muitas vezes nos acusam dos nossos erros diante de Deus. Os homens são indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis, é o que diz Paulo aos Romanos. Mesmo não conhecendo de fato a lei divina, a lei dada a Moisés, os ensinamentos bíblicos, ele tem uma certa consciência de Deus. E eles são indesculpáveis. A própria natureza revela a grandiosidade de Deus, e tem que levar o homem a temer esse Deus. O homem tem uma certa consciência de Deus. Mas o que o profeta destaca, meus queridos, é que ele tinha consciência dos seus muitos pecados e do pecado do seu povo. É algo que nós precisamos atentar, porque Deus fez algo grandioso por causa dos nossos pecados, e terrível do ponto de vista humano: a morte de um homem justo por causa de você. Jesus morreu por causa de você. Por causa de você. Você levou Jesus à morte. Não foram apenas os soldados romanos, não. Nem os judeus que me entregaram, nem Judas que o traiu. Foi você e eu. Aquela morte de Cristo foi por causa de mim e de você e dos homens que se separaram e pecam contra Deus. E isso nos revela a morte de Cristo. A segunda coisa: o juízo de Deus. A morte de Jesus nos revela o juízo de Deus. Cristo foi morto, Cristo foi crucificado. O juízo de Deus estava sobre ele. Meus irmãos, o profeta Isaías diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O juízo de Deus estava sobre Cristo quando ele carrega sobre si os nossos pecados. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus nos julgará.
Deus julgará todo homem. Sem Cristo, este homem, debaixo do juízo de Deus, estará perdido. A morte de Cristo mostra muito bem isso. O homem em seu pecado receberá aquilo ali, o castigo de Deus. Jesus recebeu o castigo de Deus, o castigo de Deus que nos traz a paz. Mas o castigo de Deus estava sobre ele, e é um exemplo claro de que esse castigo de Deus cairá sobre todo homem. Aquele homem justo, estando ali substituindo pecadores, recebeu o juízo de Deus. Então não se engane, Deus não poupou o seu próprio Filho, que benesse de uma redenção e de uma comunhão para trazer os homens à sua comunhão com Ele. Mas aqueles homens que rejeitarem a Cristo receberão o justo juízo de Deus. E Cristo é a prova de que todos receberão o juízo de Deus. O próprio Filho de Deus, por causa dos nossos pecados, recebeu o juízo de Deus. Todo homem será julgado, e o julgamento será rigoroso ainda mais para aqueles que negaram o Salvador. Veja o que Jesus diz em Mateus 11: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus está falando de pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, de pessoas que estiveram diante do Messias, mas que continuaram rejeitando o Messias. E o Evangelho é anunciado, o Evangelho tem sido pregado no mundo, e muitos têm feito pouco caso dele. E o Senhor diz que haverá mais rigor para nós, que rejeitamos a Cristo, sabendo de Cristo, do que propriamente o que ele fez com Sodoma e Gomorra, que não foi coisa pouca, ele destruiu as duas cidades. O povo que lá habitava foram mortos pelo juízo de Deus. Então não escapará ninguém do juízo do Senhor. Haverá mais rigor. A prestação de conta é ainda mais exigente. O Senhor cobrará. O apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho ele tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. É um perfume que exala vida para os que creem, mas exala morte para os que rejeitam. Então, diante de você, o perfume de Cristo pode transmitir vida, cheiro de vida, mas também pode transmitir cheiro de morte, caso você rejeite a Cristo. E o juízo será mais rigoroso do que foi para Sodoma e para Gomorra. Não esqueça disso. A morte de Jesus revela o juízo de Deus, que não tarda. Não tarda. Mas em terceiro lugar, meus queridos, se a morte de Jesus revela a nossa miséria, a nossa culpa diante de Deus, se a morte de Cristo revela que Deus julgará este homem, e como julgou a Cristo, julgará a todos, trará o seu juízo sobre os pecadores, a morte de Jesus também revela o amor e a graça de Deus por nós. A morte de Jesus é uma demonstração de amor de Deus para com os homens. Estavam todos mortos dos seus direitos e pecados. Deus poderia ser justo e não deixaria de ser amoroso por nós, mas ele continuaria sendo justo, e seria justo se ele condenasse os homens. Não era a sentença? O pecado levará à morte. Pecou, morre. Pecou, condenado está. Mas através de Cristo, Deus manifesta a sua graça, o seu amor, enviando o seu Filho com o objetivo de salvar pecadores. Se estavam todos perdidos, sem solução, não havia um justo que pudesse morrer por outro, não havia ninguém que pudesse salvar a si mesmo, quanto mais outros. Deus envia o seu Filho.
E é por isso que João faz questão de relatar, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. É por esse amor, na cruz, na morte de Cristo, Deus revela o seu amor para os salvos, para os eleitos, para aqueles que creem em Deus. Então, está lá a nossa miséria, Deus vai julgar os pecadores, mas Deus propicia a salvação desses pecadores. A sua misericórdia, a sua graça alcança aqueles que nada querem com Deus, se distanciam de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dimensionar o amor de Deus da seguinte forma: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós justos. É assim que ele diz? Não. Sendo nós pecadores. Então nós éramos blasfemos, maldizentes, desobedientes a Deus, enfim, tantas coisas que fazíamos a Deus, contra Deus, inimigos de Deus. Mesmo assim, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e de graça e envia o seu Filho. E Deus prova isso através da morte do seu Filho, uma morte planejada na eternidade para a salvação de pecadores, para a salvação de homens caídos. É nessa perspectiva, meus irmãos, é nessa perspectiva que a graça de Deus, que Deus revela Jesus, e que esta graça se manifesta através daqueles que creem no Senhor. Porque na cruz Cristo propiciou os nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados, Ele trouxe paz entre aqueles que creem diante de Deus. E aí Ele apaga as nossas transgressões, Ele perdoa as nossas dívidas, Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele já nos puniu. Aonde? Na cruz. O juízo que deveria estar sobre mim e sobre você que crê no Senhor Jesus, que deveria vir sobre nós, já veio em Cristo. Jesus foi julgado por mim e por você. Era eu e você merecendo esse juízo de Deus, mas Deus trouxe esse juízo sobre o seu Filho, nos dando o perdão através dele. E é por isso, meus queridos, que nós, embora com as nossas falhas, fraquezas, as nossas faltas diante de Deus, nós sabemos a quem recorrer. Nós temos esperança, nós temos perdão, porque em Cristo nós fomos redimidos, perdoados, purificados. Então não esqueçam que a morte de Jesus, ela não só mostra a nossa miséria, ela não só mostra a nossa desgraça, a nossa separação de Deus, mas ela mostra também não só o juízo de Deus a este homem, condenando-o, mas ela mostra também o amor, a graça salvadora do Senhor sobre todos aqueles que creem. Todos os que creem. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu quero que você olhe para você mesmo e enxergue certas coisas que foi dito aqui nesta noite. Eu sei que eu sou pecador. Você sabe que você é pecador, e que este pecado, ele me condena, e ele te condena diante de Deus. Eu sei que o juízo de Deus não tardará. Você sabe disso, que Deus irá julgar assim como julgou os homens em seu Filho. E sei também que Deus agiu com graça e misericórdia para que eu não seja condenado. E agora? O que fazer? O que fazer? A resposta, a própria Escritura também nos dá. A morte de Jesus Cristo exige uma resposta de fé. E o Senhor nos chama à fé.
A única forma de termos os nossos pecados perdoados é crendo em Jesus Cristo. Não adianta você buscar outro meio, não adianta você fazer qualquer tipo de promessa. A sua salvação está exclusivamente em Jesus Cristo. Não adianta buscar santo algum, por mais devotos, por mais fiéis que tenham sido esses homens. Só Jesus, o Filho de Deus, é a redenção para o pecado do homem. Só Jesus. E a única forma de termos os nossos pecados perdoados é crendo no Senhor. Como diz a Escritura, quem nele crê não será condenado. Como diz as Escrituras, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte. Então a solução que Deus nos dá é a fé em Jesus Cristo. Então não saia nesta noite daqui sem depositar sua confiança nos méritos de Cristo, no amor de Deus, na graça salvadora de Jesus Cristo. A única forma de escaparmos dos juízos de Deus é desfrutarmos dos benefícios da graça e amor de Deus concedidos em Jesus Cristo pela fé. O justo viverá pela fé. É a fé no Salvador, a fé em Jesus, a fé no Senhor que nos limpará de todo o pecado. É a fé no Senhor, é a fé no Salvador que nos levará para longe do juízo de Deus. É a fé no Senhor que nos fará desfrutar dos benefícios concedidos aos homens através da morte do Salvador. Como disse o apóstolo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Ele é o objeto da nossa fé. É nele, é honrando a Cristo que estaremos honrando o Pai. É olhando para Cristo que teremos comunhão com o Pai. É tendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador que nós receberemos da parte de Deus todos os benefícios concedidos através da sua morte redentiva em Cristo, Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. E aí eu quero encerrar nesta noite citando a palavra do Senhor. Ouça que Deus fala para você nesta noite. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependem. Deus anuncia a você nesta noite que se arrependa. Ele diz: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então esta é a palavra de Deus para você nesta noite. É hora, é momento de arrependimento. Talvez esse seja o último momento para você. Não sei. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, eu não tenho dúvida que esta palavra é para você. Para você não se esquecer de Deus, para você não se esquecer que tem um Salvador, para você não se esquecer de que está perdido nos seus delitos e pecados, e que precisa se arrepender, e que precisa se voltar para Deus, e que precisa deixar para trás tudo aquilo que tem afastado você de Deus. É hora
de arrependimento. Não desprezei aquilo que o Senhor fala nesta noite. Não despreze a palavra do Senhor, porque, como diz um certo cântico, amanhã pode ser muito tarde. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te bendizemos e rogamos, ó Deus, que nenhum de nós saímos daqui nesta noite sem a ação poderosa do teu Espírito. Que tudo aquilo que foi pregado aqui, Senhor, que a tua palavra que foi ouvida nesta noite possa gerar em nossos corações uma mudança, possa reavivar a fé de alguns, possa trazer a esperança para outros através da fé no teu Filho Jesus. E que essas pessoas que o Senhor deslocou para estar aqui nesta noite ouvindo esta mensagem não consiga, ó Deus, sair daqui sem olhar para Ti, ó Senhor, e sem pedir perdão pelos seus pecados, sem se voltar para o Senhor. Quebra todo o coração de pedra, rompe todos os grilhões de Satanás, do diabo. Faz a tua obra prevalecer, Senhor, e manifesta a tua graça sobre a vida do teu povo. Assim nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.